Olá, boa noite, bom dia, né? Opa, eu já estou adiantando as coisas, né, Joel? Feliz sábado, bom dia. Que bom que você está aí conectado. Você viu que já iniciamos com coisas boas. E aí nós tivemos o Gilmário cantando uma linda canção, já iniciando o grupo de louvor. E agora dando continuidade ao nosso estudo da semana passada, que falou sobre a criação fundamentado no Gênesis, né? E aqui temos, então, novamente o Joel. Joel, seja bem-vindo, já é conhecido do público, né, Joel? Obrigado, pastor. Bom dia a todos que estão em casa. Estamos aí novamente para aprender juntos um pouquinho sobre a criação e o fundamento dela para a nossa vida cristã. Legal, legal. O Joel já esteve semana passada com a gente e vai continuar a segunda parte da lição dessa semana, que é a lição da Bíblia, a lição que você tem na sua casa. Você também pode ter em PDF, pode pedir para a gente e a gente encaminha para você o PDF. Joel, só para relembrar aqui o povo da semana passada, nós temos aqui alguns materiais que você desenvolve. E é isso mesmo, Joel. Deixa eu falar para o público aqui. Foi você que construiu essa maquete, podemos dizer assim, de um dinossauro, é isso mesmo? Esse foi. Que coisa, hein? Olha Esse aí. faz parte de um projeto que a gente tem, um clube de aventureiros que tem o nome de Dinossauros, e esse aí vai ser o mascote, né? Olha. Esse é pequenininho, mas a gente já está projetando agora um maior, né? Um Tiranossauro Rex. Que legal. O Joel, ele está cada vez mais se especializando na área de criacionismo. E ele tem um grupo do WhatsApp que você pode participar. E eu estou lá. E é fantástico as matérias que a gente assiste, que a gente tem ali de apoio sobre a área criacionista. Joel, pode fazer uma propaganda do seu grupo aí? Olha aí que legal. Na verdade, eu participo de dois grupos atualmente, que eu estou aqui coordenando um grupo aqui em Toledo, mas eu faço parte do Nuvel, né, que é o Núcleo Criacionista de Cascavel. Como aqui nós em Toledo não temos um núcleo organizado, então a gente tem um grupo. Então eu gerencio o grupo daqui e participo do Nuvel, que o Nuvel já é muito mais estruturado, com mais pessoas que fazem parte. Que legal, que legal. Então, se você quiser participar, manda seu WhatsApp aí. Nós vamos estar passando para o Joel. O Joel vai inserir você no grupo aí do grupo dos criacionistas. É isso mesmo, né? Exato. Nós vamos estudar aí a criação baseados em fatos científicos também. Que legal. Joel, vou convidar você para tomar o assento aí, o lugar, e os irmãos e amigos aí presentes nessa manhã em casa vão acompanhar com a gente e estudar aqui a lição da Escola Sabatina, que é a lição da Bíblia. Você está vendo aqui em minhas mãos. Esse aqui é um livrinho, um livreto, né, que nós temos a cada semana, cada dia para estudar. E essa semana que passou, nós vimos a lição número 9, que falou a criação, Gênesis como fundamento, parte 2, porque a parte 1 nós estudamos na semana passada. E o tema da lição do trimestre, que são 3 meses, é isso aqui, ó, como interpretar melhor as Escrituras, como entender melhor as Escrituras. E nada melhor do que a gente se aprofundar na palavra de Deus e conhecer qual que é a vontade dele para nós. Joel, você pode começar com uma oração? Vamos começar com uma oração? Você pode orar para a gente? Querido e bondoso Deus, que habita nas alturas dos céus, quão gratos estamos, ó Pai, porque estamos aqui reunidos, não só presencialmente, mas também através dos nossos lares, através da tecnologia. Que o Senhor possa estar guiando com o Espírito Santo o nosso estudo, para que tanto nós, ao abrir a Tua Palavra, quanto quem está em casa, possa aprender mais da mesma e entendê-la melhor. É o que pedimos, agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Olha só, nós estamos aqui conectados, eu estou com o meu celular, o Joel também está com o celular dele ali, e nós estamos conectados com você. Então você pode mandar seus comentários, suas perguntas, que tem uma equipe ali ajudando a gente, nós também vamos ver aqui para ajudar você também, tá bom? Então manda seu comentário da lição, mande sua pergunta e a gente vai tentar responder para você, e se não der, depois vamos responder para você, mas fica mandando aí comentários para a gente, tanto do Facebook como no YouTube, ok? Joel, pode ler para a gente aí o verso principal da nossa lição? Ok, então o verso se encontra em Salmos, capítulo 19, verso 1, e diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras
de suas mãos. Olha aí, esse texto está em Salmo 19, verso 1, né? Exatamente. E aqui é interessante, porque partindo desse lado científico, antigamente, né, Deus falou para Abraão o seguinte: olha, conta as estrelas se você pode. Tá? E ele fazia sempre a analogia dos grãos de areias. Hoje, né, os cientistas já dizem que existem 10 vezes mais estrelas no céu do que grãos de areia na praia e em todo o deserto de todo o planeta Terra. 10 vezes mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. Dá para imaginar a quantidade de coisa que nós temos fora? Que coisa, hein? Mas você já parou para imaginar, se a gente pega a areia da praia, né? Ou areia de casa, às vezes tem um monte de areia, você pega ali você não consegue contar os grãos de areia, uma pitadinha, né? Você não consegue contar já. Não consegue contar. Imagina, muito mais do que isso são as estrelas do céu. E isso demonstra que é o Deus Criador, é Ele que faz tudo isso aí, né? E aqui é interessante porque a gente às vezes olha para o céu assim, que bonito, né? E não para refletir sobre isso. Como a gente faz muitas vezes com a Bíblia, a gente lê meio correndo, né? A Bíblia é a revelação escrita de Deus, a natureza também é a revelação de Deus. Ok. Então, muitas vezes, a gente só faz essa leitura superficial. A gente não para analisar quanta coisa. Davi, nesse momento, ele parou, olhou para o céu, aquela imensidão que ele sabia que não podia contar e falou: olha, não tem como, é só por Deus mesmo. É verdade, é verdade. Joel, aqui a lição... E os nossos amigos em casa, eles têm a lição também, acompanharam na abertura ali no sábado passado, né? Falou que teve muitos cientistas e pessoas influentes no mundo que eles tiveram como base as escrituras. E através das descobertas científicas que eles tiveram, eu vou citar um exemplo aqui muito conhecido, Isaac Newton, teve como a Bíblia o fundamento e eles comprovaram cientificamente a Bíblia. É isso mesmo, né? E Isaac Newton, por pouco, não foi um dos pioneiros da igreja. Que coisa! Porque ele viveu aí por volta de 1750 e ele escreveu um livro, As Profecias de Daniel e Apocalipse. Isso mesmo. E ele chegou a conclusões muito próximas daquelas que depois nós tivemos dentro do adventismo. Então, por pouco, Isaac Newton não era um adventista. Que coisa, né? E quem sabe, né? Ele descansa, mas quem sabe tá preparado. Mas lá, não era cronologicamente pela profecia bíblica, não era o momento ainda, isso. Mas ele chegou muito próximo daquilo que a revelação tem mostrado hoje. Né? E não só o Isaac Newton, né? Mas a própria lição vem trazendo o Klepper, o John, e hoje nós temos vários outros também, né? O Blaise Pascal, o Louis Pasteur, são vários, o Mendel, até o indivíduo que cunhou lá a teoria do Big Bang era um padre. Verdade. Então, verdade. Muitas vezes a gente tem essa tendência de querer separar e dizer assim, não, que religião, religião não, mas a criação e a Bíblia não se mistura. Os primeiros fundadores das universidades, eles eram cristãos. As universidades surgiram através da igreja. Que legal. Hoje existe essa separação, tentando se afastar, mas a história está lá. Se você vai na pedra fundamental de uma universidade tradicional, tem lá o nome dos primeiros fundadores, e todos eles eram investigadores que investigaram a criação a partir da Bíblia. Ok, Joel, tem gente mandando aqui já, perguntando algumas coisas aí, mas nós vamos respondendo aí na medida do possível, né? Olha só, você falou que, por exemplo, tivemos algumas pessoas que foram influentes, mas a lição também trouxe um cientista, podemos dizer assim, um pensador, que causou um grande problema com relação ao criacionismo, que foi Charles Darwin, né? Isso. E ele teve uma teoria que, infelizmente, influencia o mundo até hoje. Tem muita gente que acredita. Que teoria foi essa que ele inventou, que acabou atrapalhando o que Deus colocou na Bíblia, né? Na verdade, nesse século XIX, aí, a gente tem muita coisa oculta, né? Então, porque quando surge a revelada verdade, surge a igreja, esse movimento da verdade, então muita coisa aconteceu também para tentar obscurecer essa ideia. E Darwin fez isso. Na verdade, Darwin não inventou nada. Essa teoria da evolução das espécies já existiam desde os gregos. Okay. Né? Já era uma teoria antiga,
o que Darwin fez foi organizar todas as informações em um formato de um livro. Na verdade, eu tenho aqui alguns livros, e eu tenho o livro do Darwin aqui também. Olha que legal. Então, assim, a origem das espécies conforme Darwin. Então, às vezes, a gente pode pegar para ler o material e ver o que hoje está escrito, que com a tecnologia, com o conhecimento que a gente tem, a gente pode refutar as ideias que ele colocou. Muitos cientistas hoje estão deixando essa linha do evolucionismo porque não conseguem provar, né? Até hoje não foi provado ainda a teoria evolucionista. Isso mesmo. A gente tem várias questões que estão em aberto. Darwin mesmo falou, lá naquela época, em 1859, que é quando o seu livro é publicado, que se algumas coisas não fossem descobertas, a sua teoria ia por água abaixo. E até hoje, essas coisas ainda não foram descobertas. Alguns exemplos são os elos de ligação, porque ele dizia que de uma espécie ia gerando a outra espécie. Né, essa macroevolução. Então, é uma bactéria que formou o peixinho, que depois virou o anfíbio, que depois virou o réptil, que depois virou uma ave, ou que virou mamífero. Então, hoje nós temos aí 3 milhões de espécies no mundo. Se a gente fosse levar em consideração, a gente teria que encontrar mais ou menos 10 elos perdidos entre uma espécie e outra. Qual que é a realidade que nós temos hoje? Nós não temos nenhum elo nenhum elo comprovadamente de uma transição, né, entre um peixe e um anfíbio. A gente não tem isso. Então, outra coisa que ele falava também, que se futuramente conseguisse comprovar que mecanismos muito pequenos e complexos existissem, isso também colocaria a teoria dele em xeque. A gente conhece muitas coisas hoje, né? Porque hoje nós temos um microscópio muito mais avançado, que a gente sabe, se a gente reduzir alguma coisa, não funciona. Se mudar alguma coisa do nosso sistema sanguíneo, o sangue, ele para de circular. O olho, ele não enxerga. Que então não teria como ter evoluído. Sim, olha que interessante, né? A gente começa a ver a ciência provando a palavra de Deus. E, na verdade, nem precisaria, né? Porque, na verdade, a palavra de Deus prova a ciência, ao contrário, né? Mas Deus usa esses artifícios para que as pessoas possam compreender que a Bíblia ela tem sua veracidade e é a própria palavra de Deus, não tem como discutir isso aí, né? É indiscutível, né, Joel? E inclusive, assim, só que tem muito cientista hoje que não quer dar o braço a torcer e verificar, assim, que realmente não teve como ter vida surgindo do nada. Né? A vida teve de surgir de vida. Hoje, como muitos cientistas estão vendo que Darwin estava errado, mas também não querem aceitar a criação, porque isso implica aceitar um criador, que eles fazem? Não, a vida veio de fora do planeta. Eles acreditam, alguns começam a acreditar na panspermia cósmica. Veio um meteoro, um cometa, e nesse cometa tinha uma bactéria, que era uma vida, e que depois começou a gerar tudo aquela história que a gente já sabe. Ou seja, a gente acaba criando assim, um absurdo em cima de um outro absurdo. Verdade. E às vezes eu digo, exige muito mais fé para acreditar no que eles estão falando do que para acreditar no que Deus está dizendo na Bíblia. Ok. Mande seu comentário, mande sua pergunta aí no YouTube e no Facebook. A gente está conectado aqui e a gente vai, na medida do possível, vai respondendo ou lendo o seu comentário aqui. Ok? Então manda aí, nós estamos aqui conectadinho com vocês. Joel, nós vimos aqui na lição sobre a questão daquela dúvida que existia no passado. A Terra, ela é redonda ou é plana? A Terra é achatada? Se a gente correr no limite, vai chegar no fim. Alguns acreditavam no passado até que a Terra ela era apoiada em grandes tartarugas. Isso já houve na história no passado, isso aí. Fala um pouquinho sobre esse ponto que a lição tratou. A Terra é plana? A Terra é plana mesmo ou ela é redonda? Aí nós temos que lembrar que a Bíblia ela está tratando de um ponto de vista do ser humano, de quem está olhando a coisa daqui de dentro para fora, né? O ponto de vista fenomenológico que se diz. Então, quando a gente fala lá que o sol se põe, a gente sabe que não é o sol que se põe porque o sol está lá, é a gente que está girando. Ok.
Então, é o ponto de vista do observador. É óbvio que, e aí tem uma mentira que foi propagada ao longo desses 200 anos em relação a essa terra plana, porque muita gente vai ensinar na escola que essa questão, assim, que se acreditava que não ia navegar muito antes das grandes navegações, né, porque iam navegar, ia cair num precipício. Cair no abismo, né? Isso é uma mentira, porque naquela época não se acreditava dessa maneira. Sim. Isso é uma mentira que foi pregoada aí há pouco mais de 200 anos, 150 anos, para tentar encaixar e colar essa ideia de que pessoas que acreditam em Deus acabam acreditando nessa teoria da terra plana também. Okay. E isso é uma coisa que, inclusive, é muito forte hoje, né? Vocês são cristãos, vocês acreditam que a terra é plana. Então, eles não acabam jogando esse opróbrio para a gente. Então, o que acontece? Eu já estive no Museu da Itália, e lá nós temos globos terrestres datados de 1500, na época do descobrimento de Galileu Galilei, de Copérnico. Qual que era o problema que eles tinham lá? Não era se a Terra era plana ou não. Era a questão do heliocentrismo e do geocentrismo, em acreditar que tudo girava em torno à Terra. E enquanto o Galileu diz, não, gira em torno do Sol. Então, o problema que eles tiveram lá na Idade Média não era se a Terra era redonda ou não. Era quem girava em torno de quem. Quando o Cristóvão Colombo organizou lá as reuniões com os reis para vir aqui para procurar um novo caminho para as Índias, através de um outro lado que não era o comum, o problema não era cair num precipício, era quanto tempo essa viagem ia durar para chegar onde eles queriam chegar. E eles fizeram o caminho e chegaram aqui na América. Então, esse conhecimento que a gente fala na escola, que eles acreditavam que a Terra era chata, que uma hora ia cair, isso é uma falácia que é pregada, assim como muitas falácias são pregadas hoje em relação ao evolucionismo. Ok. Olha aqui, tem um comentário aqui. O Dr. Rodrigo Silva, que tem feito um trabalho belíssimo, né, inclusive no Novo Tempo, diz que um ponto cego do evolucionismo é a fala humana, pois vários estudos científicos foram feitos e todos comprovam que a fala só pode ser aprendida e não desenvolvida. E se a fala só pode ser aprendida, quem ensinou? É uma pergunta interessante aqui, né? Essa questão aqui, que foi falada aqui com relação o que você fala na Bíblia. Quem que ensinou? Quem que ensinou isso? Né? Então, a gente tem que acreditar pelo ponto que você falou, da fé. Né? Que quem falou para a gente o que nós sabemos hoje, principalmente pela Bíblia, vem de quem? Quem que ensinou? Né, João? Não teve como se desenvolver do nada, né? Se a gente pegar essa própria questão assim, a gente vê que no sexto dia o homem é criado, e qual que é o trabalho que ele já tem? De dar nome, né, para a criação. Isso mesmo. Então ele não teria como dar nome para nada se ele não soubesse nem falar. Isso mesmo. Então Deus já cria o homem com toda a sua capacidade física e intelectual para desenvolver a obra que ele precisa desenvolver naquele momento. Muito bom, muito bom. Joel, aqui a lição falou indo um pouquinho sobre essa questão da terra plana, né, e redonda, que a gente sabe que ela é redonda porque a Bíblia diz e a ciência já comprova isso, né? Mas aqui é interessante que alguns tiravam assim, Apocalipse 7, Apocalipse 20, falava sobre os 4 cantos da terra, e isso criava uma dúvida. Bem, se a terra tem 4 cantos, quando a gente pensa em canto, a gente pensa em quadrado. Então a terra é plana, chata, porque tem 4 cantos. E na verdade, a gente sabe que isso aí era uma forma simbólica de Deus dizer, dos pontos cardeais, era isso mesmo, né? Exatamente. Inclusive, até a ideia da própria Terra plana não acredita que a Terra seja quadrada, ela acredita que seja uma pizza com uma redoma por cima e que o Sol e a Lua seriam muito menores e estariam dentro dessa cúpula, né? Que seria dura, né? Intransponível. Então, essa questão, se a gente basear que a Terra é plana, quais as implicações que a gente traz para o cristianismo hoje? Nós estudamos na semana passada que, se eu levar em consideração o evoteísmo, que existia a morte antes do pecado original, isso acaba desfundamentando toda a nossa ideia de criação. Okay. E a nossa lição é o fundamento. Sim. Então, em que nós estamos fundamentando a nossa fé? As implicações seria que, numa terra plana, as leis da natureza,
que nós temos hoje, elas não funcionariam. Se as leis não funcionam, então a criação também é falha. Se a criação é falha, nós temos um Deus falho. Isso coloca em xeque tudo aquilo que a gente acredita também, sem falar de outras mentiras conspiratórias que abrem a janela aí para obscurecer a verdade. E torna-se perigoso, né? E aqui Jó, no capítulo 26, Isaías capítulo 40, falou duas coisas sobre a natureza da terra, a qual nós vivemos, né? Ensina-se que a terra, ela está suspensa no espaço. Então ela está suspensa ali, alguém pode dizer assim, mas como? Como que ela fica flutuando, suspensa no espaço? Isso um dia Deus vai responder para a gente. A ciência explica, né? Mas um dia eu acredito que isso tudo Deus vai explicar para a gente pessoalmente. E é interessante perceber que nesse verso, nós estamos falando aí de o Jó, nós acreditamos que seja o primeiro livro, né, que Moisés escreveu, e a história de Jó, ela permeia mais ou menos entre 200 e 300 anos depois do dilúvio. Okay. Qual era a noção científica do indivíduo aqui na Terra, neste momento, para dizer que a Terra está suspensa no espaço? Se não é uma revelação divina. Justamente. Tá? Outros fatos, por exemplo, assim, em Levíticos 11, nós temos animais puros e impuros. Qual era a noção científica que aqueles homens daquela época tinham para dizer que esse animal, né, ele pode, não pode se alimentar? Porque em 1950 foi feito um trabalho, né, mostrando que esses animais que são ditos na Bíblia que são impuros, eles contêm toxinas que fazem mal para o ser humano. Okay. E qual era a noção científica que esses homens tinham, se não é a revelação de Deus? Muito bom, muito bem colocado. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Faça a sua pergunta aí, manda seu comentário, e a gente está conectado com você aqui, tá bom? Legal, Joel, ali também falou sobre a redondeza da terra, né? Isaías 40 fala sobre a redondeza da terra, então isso já tinha sido inspirado por Deus há muito tempo, como você mesmo disse. Mas aqui, na lição, fala sobre a relação da criação com a literatura antiga. E a lição trouxe uma literatura antiga do Egito que foi encontrado, que chamava-se Epopeia de Atrahasis, que falava ali algumas, podemos dizer assim, algumas ideologias egípcias, né, que tinham um pouco de ligação com o Gênesis, a criação, porém, algumas coisas entravam em controvérsia do que a Bíblia fala. Né? É isso mesmo, né? Isso aqui é interessante a gente perceber que todas as grandes civilizações do passado, elas tinham os seus mitos de como tudo tinha sido criado ou veio à existência. E nós estamos falando do Egito, que, segundo a história, a pesquisa científica, seria uma das primeiras grandes civilizações do planeta. E lembrando aí que aí o Egito estaria muito logo na sequência, né, do dilúvio. Então a gente tem uma tradição oral muito forte que poderia influenciar. Então nós temos pontos similares com o relato bíblico. Ok. Mas o relato bíblico ele é muito mais objetivo, muito mais conciso e muito mais enxuto. E ele vai na contramão de todos os outros relatos. Por exemplo, quando nós falamos assim que na Bíblia que é um Deus só, o que as outras nações diziam? Vários deuses. Então, o relato bíblico é o único no meio de tantos que vai dizer algo contrário. O relato bíblico ele é o único que vai falar assim, olha, enquanto todo mundo está falando para você fazer uma estátua aí de uma divindade em forma de animal, de uma forma de algo criado, você não é para fazer nenhum. Ok. Então veja quantos relatos vão na contramão, né, do que as outras nações pagãs estavam mostrando. Então, a gente vê assim, que relatos da criação a gente encontra em todas as civilizações. Vão ter elementos similares? É óbvio, porque provavelmente todos eles derivaram do relato original. Okay. Assim como nós temos hoje mais de 250 relatos do dilúvio em civilizações totalmente distintas. Nós encontramos relatos do dilúvio entre os pigmeus lá da Austrália e entre os povos aqui da América do Sul, entre os chineses. Então,
todos esses povos têm alguns elementos em comum, que provavelmente saiu de um fator original, mas que com o passar do tempo foi se modificando. E se a gente perceber nesses relatos dessas culturas, que esse aspecto místico ele é muito mais forte. Né? Os deuses estavam lá, né? Estavam cansados de trabalhar, a gente já mostra as falhas dos deuses, né? E aí cria o homem ou por um acidente ou por algum outro desvaneio cósmico da vontade deles, enquanto a Bíblia ela não fica questionando de onde veio Deus, né? Ele já começa dizendo, no princípio Deus. Ou seja, não perde tempo em explicar quem é esse Deus, o que ele estava fazendo. Já parte do princípio que Deus existe. Né? Sem ficar dando muita explicação. Então, muito diferente do que as outras culturas acabam trazendo nos seus relatos. Legal, Joel, muito bom. Estão gostando? Manda aí sua pergunta, manda aí seu comentário para a gente. Esse assunto é muito interessante e isso ajuda a afirmar a nossa fé. Aquilo que nós acreditamos, e mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com alguém perguntando isso para você. Então é muito importante você se aprofundar, conhecer, estudar assuntos como esse, né, Joel? E aqui é um detalhe interessante que, ao meu ver, é aquilo que mais diferencia o relato da criação do homem, da Bíblia, dos outros relatos, é em relação aos personagens que esse relato vai trazer. Porque dentro desses relatos de civilizações nós temos o herói, né? Então ele é sempre o personagem principal, invencível, imbatível. E logo aqui no começo da Bíblia nós temos Adão. Primeira oportunidade, logo no capítulo 2, Adão já escorrega. Oh, que tipo de herói é esse? Então, a Bíblia não está preocupada em ocultar a verdade ou mostrar uma pessoa invencível. Está mostrando a realidade. Olha, aconteceu isso e tem consequência. Ok. Muito bom, muito bom. Joel, nosso tempo está avançando aqui, pena que a gente tem, quando a gente vai analisando aqui, estudando, vai se aprofundando e vê o tempo passando e é complicado. Vamos lá. Joel, aqui também falou, você até comentou sobre isso, né? O Gênesis é em paralelo versus o paganismo. Você falou sobre os deuses, né? Sobre a questão que o povo antigo, eles tinham essa cultura de que os astros, como o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas eram deuses. Moisés, sabendo disso, ao escrever o livro do Gênesis, é claro, inspirado por Deus, a própria lição, a própria Bíblia diz que ele não usou a palavra sol e lua, ele usou luzeiros, né? Luzeiros no céu. Ele usou grandes luzeiros, um maior para governar o dia e o outro menor para governar a noite. Por que Moisés, Joel, fez isso? Isso tinha uma intenção, isso tinha um objetivo, né? A gente tem que lembrar que Moisés, nesse momento, né, ele conhecia toda a cultura do Egito. Ok. Então, nós estamos falando aí mais ou menos de uns 600 anos depois do dilúvio. Ele já tinha saído do Egito, quem sabe, nesse momento, ou ele já conhecia como funcionava todas as divindades ali. Então, embora as palavras existissem no hebraico, ele não usa. Porque se ele usa, assim, pode dar a entender que aquele elemento criado pode ser adorado. E ele já evita. Aliás, ele só não usa, ele diz o luzeiro menor, e serve para isso e para isso. Okay. O sol, o luzeiro maior, serve para marcar os dias, as estações, ele dá a funcionalidade. Então ele deixa bem claro, isso aqui foi criado por esse motivo. Então não é para você adorar esse elemento, porque ele foi criado assim como você foi criado. Ok. Então Moisés deixa muito claro que o sol e a lua não eram deuses, como eles acreditavam, né? Ele deixou muito claro isso aí na própria palavra de Deus. E isso era só uma das divindades do Egito, porque se você vai buscar dentro da história, você vai ver que eles tinham deuses de vários formatos, em formatos de vários animais também. Ok. E o interessante é que a lição, João, então ela vem dizendo que Deus sim, Deus é Deus, e ele tem esse poder de criar. Aí a lição diz que Deus teve o poder de criar o homem das suas próprias mãos.
Esse é o Deus verdadeiro do livro do Gênesis, da criação, é isso mesmo, né? E aí a gente já entra na parte de quarta-feira, quando a gente vai falar da criação do homem. E aqui é interessante a gente perceber que é muito propagado na cultura nossa, até dentro da igreja, que Deus foi lá, juntou um pedaço de barro, moldou com a mão, fez um boneco. A Bíblia não está dizendo justamente isso. Ela está dizendo assim, que o homem foi feito do quê? Do pó da terra. Pó da terra. O pó, o que é o pó? É a partícula menor que tem da terra. Ele está falando tudo que, se a gente pesquisar os nossos elementos que estão no corpo, a gente encontra a maioria deles hoje no solo. É isso mesmo. E tanto é que a Bíblia fala que você é pó, que do pó você veio e do pó você vai voltar. Então, nesse momento, quando a Bíblia está falando que o homem foi criado do pó da terra, ele está falando que Deus utilizou dos elementos que estão na terra para criar o ser humano e não de um barro. Porque isso aí é a teoria da evolução, que diz que veio da água, que não sei o quê. Sim. Interessante mesmo. E, Joel, aqui fala, então, baseado na criação do homem, depois Deus criou a mulher, da costela de Adão, como a Bíblia revela. E depois a gente acompanha Gênesis capítulo 5, capítulo 5 e capítulo 11. Nós vemos, então, que Deus, ele mostra a história do homem, desde Adão até Noé, e depois ele faz uma ligação de Noé até Abraão, que nós chamamos de genealogias, que eu vou falando, eu nasci de tal, e outro nasceu do outro, e foi, né, e assim o tempo. E além de falar da genealogia, Deus incluiu nesses 2 capítulos a cronologia do tempo. Por que Deus fez isso, Joel? Isso é interessante, isso aqui, né? Essa é uma parte que, infelizmente, muita gente pula na hora de estudar a Bíblia. É verdade. Ele chega lá de fulano, gerou tudo. Não, isso aqui não vou ler não, porque isso aqui é chato. Vou pular isso aí, vou pular. né? Isso aqui eu gosto, e eu fiz já, ao estudar esses momentos aqui, eu fiz alguns gráficos assim para verificar quem tinha. E a gente chega a detalhes interessantes que a gente não sabia, porque no texto não deixa claro, a não ser que você faça a conta. Por exemplo, a gente vai descobrir que Abraão, ele nasce 2 anos depois que Noé morre. Olha só. Então, mas Sem ainda estava vivo. Então, se Abraão tivesse alguma dúvida sobre a história do dilúvio, bastava ele ir conversar com o Sem, falar, conta para mim essa história do dilúvio, como é que foi? Ele ia falar toda a história. Então, esse relato oral da tradição não se perdeu e chegou até Moisés muito forte, ainda porque era passado de geração em geração muito facilmente. Né? Muito bom. Em questão da genealogia, é interessante que existem alguns erros de números, porque nós temos versões diferentes de Bíblia. Hoje, na nossa tradução, nós usamos aí a versão massorética, que é a dos hebreus, que o protestantismo usa, a Igreja Católica usa, que é a versão mais aceita entre os judeus também, que vai colocar aí mais ou menos o dilúvio entre 1656 anos depois da criação. Nós temos a Septuaginta também, que foi feita aí 3 séculos antes de Cristo, mais ou menos, foi escrita em grego, que já dá uma diferença de número, que vai colocar o dilúvio como 2.242 anos após a criação. Então, nós temos um espaço de tempo ali diferente. Agora, é óbvio que essa genealogia não está ali na Bíblia para que queira provar exatamente a idade da Terra. Ok. Mas já me dá um caminho muito amplo para dizer, olha, não foi milhões de anos mesmo, dá para ver claramente que não foi. A gente tem genealogia no Novo Testamento, em Mateus, em Marcos, em Lucas, e cada um desses autores tem uma função específica. Mateus estava escrevendo para quem? Para os hebreus. Ok, para os hebreus. Então ele mostrou alguns personagens hebreus. Lucas, ele já mostra para um outro cenário. E ele vai colocar a genealogia daquele que ele achou mais importante para quem estava recebendo aquela informação naquele momento. Então existem diferenças. Agora, o interessante perceber que cronologia de Sete, né? A gente tem 2 raízes. A gente tem a cronologia de Sete de um lado e a cronologia de Caim de um lado. Mas por que nós vamos focar em Caim? A Bíblia vai falar, né, e depois nós vamos comentar sobre filho de Deus e filho dos homens. Então, essas 2 cronologias já estão incluídas ali. Uma coisa interessante na cronologia de Sete é que a gente vai ver sempre aquela sequência.
fulano de tal viveu tantos anos, gerou tal pessoa, viveu mais tantos anos e morreu. Que é aquilo que a gente acaba falando hoje, a função do homem, do ser humano, né, é viver, criar e morrer. Mas teve um elemento ali no meio que quando chegou lá, viveu, criou, morreu, de repente viveu, andou com Deus e Deus o tomou. Que legal. Quebra essa sequência de morte que deixa uma esperança para nós. Não é só viver e morrer. Então isso fica muito claro, muito forte para a gente nesse momento. Joel, tem uma pergunta aqui, ó. Mande sua pergunta, mande aí. Se for fácil, eu respondo. Se for difícil, eu mando por escrito depois de pesquisar. Aí, depois pesquisa, né? Estão perguntando aqui, qual é a real idade da criação? Aí fala assim, falam 80 mil anos, e a pessoa fala assim, não me parece que o que a Bíblia relata. Né? Então, acho que é uma pergunta isso aqui, né? Qual que é a real idade da criação? Se nós pegarmos o ano de hoje, 2020, de acordo com a versão massorética, lembrando que a gente não pode tomar como base somente os números, porque ficaria um pouquinho falho, a gente tem aí 6.016 anos. 6.016 anos. Da criação. Aí a gente não pode dizer da criação, a gente pode dizer da semana da criação, porque lembra que nós estudamos na semana passada, no princípio criou Deus os céus e a terra, então esse no princípio a gente não sabe dizer quando foi, pode ter sido há bilhões de anos, sem problema nenhum. Agora a semana da criação, aí sim a gente consegue, a partir da semana da criação a gente tem uma outra contagem, que é a partir daquele momento que a terra foi habitada com vida. Então, neste caso, a gente poderia. Mas nós temos várias vertentes dentro. Inclusive, a gente vai ter algumas versões que vão dar uns 10 mil anos, 15 mil anos, mas não fica muito longe. Né? É uma terra formada mais jovem. Então, assim, através da cronologia bíblica, eu não posso bater o martelo e falar assim, a Bíblia tem 6 mil anos, porque a gente sabe que tem números diferentes, de versões diferentes. Mas ela vai flutuar aí, no máximo de 6 mil a uns 10 mil anos, no máximo. Lembrando que a criação do planeta poderia já ter existido muito antes. Nós estamos falando daqui dos elementos da criação, que aí a gente tem uma pergunta até capciosa que se faz, a partir de quando é que se começa a contar os anos? A partir da criação? Da criação do homem? O homem foi criado para viver para sempre. Qual era a função de contar a idade do homem? Se ele vai viver para sempre, eu estou aqui na eternidade, eu tenho não sei o quê, quantos anos da eternidade? Ou ele é contado depois do pecado? Então a gente não tem essa resposta também. Né? Então a gente não pode dizer nessa questão. Há uma ideia, Joel, e é muito bom o que você falou, de que da criação, como você falou, da semana da criação até o dilúvio, isso tenha passado mais de 1000 anos. 1656, de acordo com a versão que nós temos hoje. Olha aí, então só nesse intervalo de tempo a gente já tem mais ou menos uma ideia do tempo que levou até o quê? Até o dilúvio, mais de 1600 e poucos anos. 1656, né? Mas são 10 gerações. 10 gerações, não foram 1656 dentro dessa questão do pré-diluviano, são 10 gerações somente, né? Porque eles tinham uma vida muito mais longeva. Agora, uma coisa interessante que comprova essa questão do dilúvio, que nós temos assim, o calendário maia. O maia é aqui da América. Né? O calendário maia, ele tem lá o seu início, e dentro da história maia vai dizer que o planeta passou por uma grande destruição e aí depois começa esse calendário. Se você vai fazer as contas do calendário maia, ele vai dar muito próximo da data do dilúvio. Se você vai para o calendário chinês tem uma data muito próxima àquilo que é relatado da Bíblia como data do dilúvio. Se a gente pega as árvores, as grandes árvores, que hoje nós temos a grande sequoia, que os cientistas dizem que é uma árvore que é para viver eternamente. Mas a sequoia mais antiga que nós temos hoje se trata de mais ou menos 4.650 anos, pelo que os cientistas avaliaram, que dá mais ou menos 2.635 anos antes de Cristo, que vai cair
logo após o dilúvio. Logo após o dilúvio. Então, como é que uma árvore que pode viver eternamente, segundo a visão dos cientistas, pode ter no máximo só essa idade? Então, isso está mostrando, através da ciência, que houve uma grande destruição, né? E aí nós acreditamos que seja o dilúvio, e que depois do dilúvio houve novamente a natureza nascendo. Né? Inclusive, a árvore mais antiga, que é a Prométheus, que a gente se diz que é o Matusalém das árvores, ela dá mais ou menos 4.860 anos para essa árvore, que vai cair mais ou menos dentro daquele período logo depois do dilúvio. Muito bom. Joel, nosso tempo já avançou, já passamos 5 minutos. A gente podia fazer um encerramento aqui, né? Aqui a lição também vem falando sobre a criação nas Escrituras, vem falando sobre a criação lá no Novo Testamento. E a lição, ela trouxe vários textos aqui, Mateus, Marcos, João, Atos, Romano, Coríntios, Efésios e assim por diante, vários relatos do Novo Testamento fazendo alusão à criação que é citado lá no Antigo Testamento, né? Então, aqui nós temos Jesus e os apóstolos se referindo ao Antigo Testamento e a criação como algo literal. Sim. Se eles estão citando como algo literal, e hoje eu digo que não é, então eu posso invalidar a Bíblia inteira. Justamente. Eu só quero, para encerrar então, já que o nosso tempo já foi, retomar ali Romanos 1, o 20, né, que fala que os atributos invisíveis de Deus se tornam visíveis através do quê? Da sua criação, é o que o texto diz. Né? Deus, nós falamos que Ele é eterno, nós falamos que Deus é amor, mas como é que eu vou reconhecer isso? Né? Deus, para fazer que eu entenda o que é ser eterno, porque eu não consigo entender, Ele cria o tempo. É isso mesmo. E a partir do tempo eu começo a entender o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã. E eu começo a ter um vislumbre do que é a eternidade, embora eu não consiga ainda chegar com a minha mente secular. Né? A gente fala que Deus é amor. Como entender essa característica de Deus? Isso implica que uma pessoa de amor precisa se relacionar com os outros. Por isso que nós temos a criação de um Deus se relacionando com a sua criação, provando a sua característica. Muito bom. Bem, amigos, nós temos que terminar, infelizmente, o assunto é maravilhoso, mas continue estudando, pegue sua lição. Na semana que vem tem mais um assunto falando sobre a veracidade e como interpretar melhor as Escrituras. Entendemos hoje, segundo o relato do Gênesis, fundamentado ali, a criação. Isso tem um mundo de estudos que você pode se aprofundar, e como o Joel trouxe aqui, ele trouxe aqui um monte de livro aqui, né, Joel, que dá apoio para isso aí, né? Exato, e aí a gente tem que lembrar que o tema da lição é o Gênesis como fundamento. Okay. Se eu tiro o Gênesis, eu perco todo o fundamento daquilo que eu acredito. Gênesis capítulo 1 nós temos a criação, lá no final do Bíblia nós temos uma recriação. Okay. Nós temos uma árvore da vida no começo e uma árvore da vida lá no final em Apocalipse. Se eu estou esperando esse futuro de Apocalipse, de recriação de árvore da vida, e eu acredito que isso seja literal, se eu falar que aquele primeiro não era, qual é a esperança que eu tenho que o que eu estou aguardando vai ser também? Justamente, tem uma ligação, o fundamento. Fundamento. Muito bom, obrigado, Joel, mais uma vez. Dois sábados com a gente, obrigado por trazer esse conhecimento seu. Você tem se especializado nessa área e contribuiu muito no estudo, na recapitulação da lição desses 2 sábados. Muito obrigado, Deus abençoe você e a tua jornada, a tua família e a tua vida. Muito obrigado, nós agradecemos, e se você quiser estudar um pouquinho mais sobre esse tema do criacionismo, manda o seu contato aí pra gente, que a gente vai colocar vocês dentro do grupo aqui de Toledo, ou dentro do Novel mesmo lá, do Núcleo Criacionista de Cascavel. Legal. Não esqueça que nesse momento agora, você vai ter 1 minuto para fazer os apontamentos da lição da sua classe aí. O CRM, comunhão, relacionamento, missão, membros presentes e membros dando estudo bíblico. Agora é o momento, então vá lá, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo da sua igreja, né? Manda lá os relatos da escola sabatina. Precisamos fazer isso, e isso não pode faltar em todos os sábados. Então, você tem 1 minutinho aí, enquanto a professora Nice, juntamente com o Luquinhas, vão se preparar para vir aqui, porque
porque agora vai ser o momento da historinha das crianças, é o momento das crianças. Mas enquanto isso, faça aí o relato e chama as crianças agora aí, porque é o momento delas, e nós vamos agora fazer uma oração para terminar aqui. Senhor, muito obrigado pela recapitulação dessa lição. Continue presente neste culto, nesta programação e agora na sequência, na história das crianças e depois no estudo do Apocalipse. Pedimos no nome de Jesus. Amém.